Muito bem, gente, nós vamos voltando aqui para o segundo bloco desse segundo episódio em que nós estamos falando sobre as energias que nos movem, a energia que nos move, o que nos impulsiona, o que nos leva a caminhar, a andar, a fazer, a agir, a acordar e sair da cama. Quando você acorda naquele diazinho chuvoso, gostoso, né? Aquele friozinho, diz daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, alguma coisa faz com que você saia da cama, alguma coisa mais importante do que o seu sono, alguma coisa te empurra da cama e você vai viver a sua vida naquele dia. Então, nós estamos falando exatamente sobre isso, o que é a energia e qual é a energia que te move. Nós temos, falando no primeiro bloco, que nós temos fatores que nos impulsionam internamente, aquilo que nos é próprio, e os fatores que são externos, aquilo que faz parte da ambiência, faz parte do cenário, é externo a nós mesmos, mas faz parte do nosso convívio ou nos toca de alguma forma, de alguma maneira, né? E aí quais seriam os agentes internos e quais seriam os agentes externos? Vamos falar primeiro dos agentes internos. Nós falamos aqui primeiro das emoções, falamos no primeiro assunto, no primeiro bloco, né? As motivações internas, as emoções seriam uma delas, mas toda e qualquer emoção é um motivador interno ou tem motivação, ou tem emoção que na verdade não nos impulsiona? Existem emoções que não nos impulsionam. A questão, quais são as emoções que estão associadas com aquilo que nos impulsiona. Então, talvez a primeira coisa que se deva fazer é se conhecer o que está me movimentando, o que eu sinto em determinada situação. O que me dá alegria, prazer, que supre demanda, necessidade. Ou quando acontece alguma coisa, o que me faz me sentir medo, o que me faz sentir ira, por exemplo. E se eu reconheço esse determinado padrão, à medida que eu vou me conhecendo, vou conhecendo quais são os meus padrões de reações, eu passo a ter oportunidades de comportamentos diferentes, de escolhas diferentes. O que acontece é que em determinadas situações, com determinada camada de pessoas, essas emoções são mais fortes que o seu poder de vontade, que sua força de vontade. E esse se torna delicado. O que é mais forte que a minha vontade? O que é mais forte que, uma expressão que se usa, o que é mais forte que a mim mesmo, né, que eu mesmo. Então, esse tipo de coisa está instalado dentro da gente por uma série de motivos. E a gente descobrindo isso é capaz de de ter escolhas, de ter oportunidades, de ações diferentes, de escolhas diferentes, de oportunidade de uma vida diferente daqui para frente. Então, nesse ponto é que é interessante a conjunção de espiritualidade com a psicologia, porque de alguma maneira você olha como se fosse um espelho retrovisor do que aconteceu e que atrás que está me fazendo seguir nesse caminho daqui. E me manter naquele rumo, né? E me manter naquele rumo. E se eu o que não necessariamente não significa dizer que o rumo não possa ser mudado em algum momento por uma outra emoção. O outro agente interno ou o outro agente externo. Na verdade, a gente está falando aqui, se desapegar de marcas emocionais que me trouxeram até aqui. Deixa eu interromper vocês dois para fazer um pedido. Em vez de tudo bem, estamos discorrendo bem sobre isso, mas eu queria, para trazer para o nosso público, o seguinte: eu queria casos práticos. Então, quais são as emoções que nos paralisam, as emoções que nos movimentam, se as emoções são as mesmas para todo mundo? Dá exemplos práticos disso. Então, há alguns dias, né, eu atendi uma pessoa, ou fiz um processo de assessoria com uma pessoa em que ela, para se sentir bem, ela precisa estar se sentindo feliz o tempo todo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e mais um no ano bissexto. Provavelmente já está mergulhado numa ideologia filosófica hedonista. Ela provavelmente bota o prazer acima de tudo. Sem ter estudado filosofia, ou sem conhecer o que seja até hedonismo, mas é aquilo, de uma maneira inconsciente, ela foi instalando dentro dela esse sentido. O desejo pelo prazer constante. É porque não necessariamente ela não precisa estudar, né?
A sociedade, ela tá tão assim dessa forma que tudo é prazer. Não tem uma foto que você não veja no selfie ou qualquer coisa que a pessoa não tem que estar sempre rindo, sempre muito bem. Eu não vejo, dificilmente você vê uma foto com alguém com remela no olho. De novo, aí está assim, generalizando, eu queria dar uma particularizada, porque nem todas as pessoas são assim. Sim, mas esta, neste caso, é assim. Então, é o seguinte, ela entra num determinado tipo de atividade, ela entra num determinado emprego, e à medida que o tempo vai passando, as coisas de alguma maneira vão se tornando repetitivas e vai entrando numa rotina. Aí isso vai gerando desprazer. Vai gerando desprazer. Vai perdendo satisfação. Aí, de repente, ela joga pro alto e vai procurar outra coisa. Então, ela fica mudando constantemente de atividades, de grupos sociais, a busca de novidades. Isso afeta o trabalho, afeta o relacionamento. Mas a gente está vivendo isso na sociedade, né? Não é à toa que geração XY é a geração que dentro das empresas é uma geração com a maior sazonalidade de emprego possível. Eles com 3, 4, 5 anos já perdem a satisfação de estarem ali naquele lugar. Eles querem novos desafios, novas possibilidades, novos focos, novos objetivos. E aí isso? Talvez não seja isso, talvez o hedonismo. Talvez não seja essa coisa do prazer que se perdeu perdeu a satisfação ali, já não tem mais desafio. Para que eu vou ficar aqui? Aí há uma perda de valor, porque é um tipo de pessoa que tem dificuldade de assumir compromissos perenes, compromissos vitalícios. E aí você está falando de perda de compromisso em todos os sentidos na esfera da sociedade. Porque esse mesmo indivíduo ele não tem compromisso com relacionamentos duráveis, ele não tem compromisso com amizades duráveis, a relação dele está baseada na internet, é uma relação totalmente virtual. Essa coisa de estar próximo, de conversar, dificilmente a pessoa nos dias de hoje tem preocupação com isso. Ela se sente muitas vezes mais prazerosa no ambiente da web do que no ambiente real. Então. Um outro caso, e foi recente, eu estou atendendo um líder e ele tem seus liderados. E um dia, numa realidade de liderados ou acétalas? Liderados. Ele estava numa reunião e 2 das pessoas que estavam na reunião aí se desentenderam. E um deles levou para o lado pessoal. E o cara simplesmente saiu do prumo ali, quase perdeu a estribeira. E ela com uma coisa quase nada, divergência de opinião. Mas um deles, ele foi muito firme na sua opinião, queria defender a qualquer custo. Essa pessoa que ele estava me relatando, levou para o lado pessoal e não encarou como só uma ideia. Uma ponderação. Não, mas atacou como uma ofensa pessoal, ele está discordando dele. Aí terminou a reunião e tal, aí ele procurou cada um individualmente para conversar, e com esse em especial, ele falou assim, eu reconheço, mas quando fui criança, tentaram me abusar, eu fui ele começou a transbordar as emoções. Passei muito tempo em orfanato, e eu para sobreviver, eu tive que fazer isso, tal, me impor e tal. Então, ele vai carregando isso para a vida inteira. Uma outra situação que eu passei foi fazendo um treinamento, ele era atividade de grupo, eram 8 dias de imersão, treinamento. Tinha uma última atividade, uma última dinâmica, no 8º dia, uma última dinâmica. Estava tudo correndo bem, aí uma das pessoas, a dinâmica consistia em visitar ou revisitar mental e emocionalmente algumas fases da vida. Memórias, né? E aí uma mulher, quando chegou numa determinada fase da vida, ela simplesmente desmaiou, caiu. E aí? Cara, foi um sufoco ali, né? Mas vimos, ela voltou a si, os sinais vitais estavam todos funcionando, a gente tinha gente preparada com o primeiro socorro para atender a situação, não ocorreu nada demais e tal. Aí terminamos o exercício, e depois fizemos uma roda
para compartilhar, né, o que tinha acontecido e as experiências. E então ela falou algo que em 8 dias de trabalho profundo não tinha sido mostrado, revelado ainda, né? Ela já uma pessoa com seus 50 e poucos anos, então falou que quando ela tinha em torno de 17 anos, ela engravidou do namorado. E o namorado e a mãe a obrigaram a abortar. E era uma situação que ela não conseguia conviver até aquele momento ter feito o ato a despeito dela ter sido coagida, ela sentia uma culpa interna. E ela falou que essa culpa condicionou depois o casamento dela e o lidar com os filhos que ela veio a ter. E talvez uma experiência de culpabilidade o tempo todo. A necessidade de suprir demanda dos filhos, de fazer os filhos sobreviverem, de mantê-los bem. A nutrição afetiva dos filhos, a nutrição afetiva do marido, a proteção que normalmente é atribuída numa função parental aos homens. Além do que é culpa, dela. Gera uma subserviência forte, né? Cara, gera um horror. O fato é o seguinte, durante mais de 40 anos, a vida dela, nas suas escolhas e decisões, nas suas relações, eram balizadas pela culpabilidade. Foram condicionadas, assim como o outro. E as pessoas vão agindo de várias maneiras. Algumas entram pela diversão plena, como é o caso que eu mencionei antes, e outros entram num estado de tristeza constante. Não chega a ser depressão, mas até pode chegar na depressão, mas uma tristeza latente que ela vai vivendo daquele jeito e nos dois casos não tem uma vida plena. Agora, tem emoções, quando nós percebemos o comportamento das pessoas, há emoções que em vez de movimentá-las, né, de motivá-las, paralisam. Paralisam, petrificam diante de determinadas circunstâncias emocionais. Elas paralisam e não andam. Mas não andam mesmo. Não, pior que para. Eu vou dar um exemplo. Eu estava fazendo um atendimento e a pessoa não podia ir para onde eu precisava que ela fosse. Aí perguntou se nós podíamos nos encontrar no shopping. Aí estava lá na praça de alimentação e começamos a fazer algumas avaliações, algumas análises e tal. E aí, em um determinado momento de tomar uma decisão, ela precisava tomar uma decisão com relação à família. Mas ela, uma pessoa solteira, que sempre se dedicou demais à família, e que por essa questão estava vivendo alguns percalços sérios, né, até financeiros, e aí, num determinado momento, eu levei ela, né, que tem que tomar a decisão, não sou eu quem toma a decisão por ela, e ela ela olhou e disse para mim assim, então eu tenho que parar de ajudar tanto a minha família como eu tenho ajudado, pelo menos dessa forma, a forma lá, né, que ela estava vivendo, que era no caso uma questão financeira, que a estava levando a problemas financeiros sérios. Aí eu olhei assim, é uma decisão que você tem que tomar. Aí quando eu falei que é uma decisão que tem que tomar, a mulher parou, aí ficou assim me olhando, e ela saiu de si, literalmente, porque ela entrou num buraco negro, e eu ficava, fulana, e ela, fulana, e ela assim. Aí eu comecei a olhar que as pessoas estavam olhando porque ela petrificou. Do nada, essa mulher começa a chorar copiosamente e começava a chorar alto, chorando alto. Eu disse, Jesus, vão achar que eu meio-dia essa mulher aqui dentro desse shopping, vão me prender, vão me levar para a delegacia da mulher, vão dizer que eu agredi de alguma forma. E ela chorava e para resgatar, e para trazê-la de volta à sobriedade, né, à integridade. Graças a Deus eu não consegui fazer nada, na verdade, né? Eu acho que ela se deu conta da situação, ela suspirou, meu Deus, o que aconteceu comigo? Então, assim, ela estava vivendo esse negócio de forma tão profunda na vida dela, era tão importante lidar com a família, suprir as demandas da família, por uma série de outros fatores do passado, que quando ela pensou na possibilidade de ter que parar, de ter que romper, criar uma ruptura com essa experiência, isso gerou nela uma profunda depressão momentânea. Ela caiu num buraco negro. Agora, os fatores internos, obviamente, eles são mais preponderantes que os fatores externos, né? Uma vez que eles movimentam as nossas emoções, movimentam as nossas sensações e nos impulsionam
de maneira visceral, quase que de forma impossível de conter, né? Na maioria das vezes. São muito mais poderosos. Muito mais poderosos. Mas também há fatores externos que podem nos atingir e nos movimentar para uma determinada circunstância. Por exemplo, uma tragédia, né? Uma família que perde a casa num desses desmoronamentos de chuva, um ente querido primordial, mantenedor da casa, morre. Essas circunstâncias são externas, mas elas afetam diretamente o meu caminhar, o meu dia a dia, porque vão inferir diretamente no meu... Se eu posso trazer a memória, ao invés de uma coisa ruim, como você citou aí de tragédia e tudo mais, quero trazer a memória aquele caso daquela atleta, que eu não vou me lembrar o nome dela, não adianta. Gabriela Anderson. Que até a blusa dela era vermelha e branca, né? E aí ela entra no estádio já totalmente sem força, os médicos vêm para socorrê-la. Nisso que o primeiro colocado já tinha entrado há um tempão, a pessoa estava passando na linha de chegada e ela fazendo todo um esforço sobre-humano para conseguir vencer a si mesma, né? Terminar a prova. Mas o mais interessante é que a plateia dá vontade de chorar. A plateia levanta, começa a ovacioná-la. E aí, com isso, ela diz para os médicos, não, e ela vai até o final. Ela dá a volta inteira. Exato, ela termina a prova, né? Então, ou seja, o que foi que motivou? É possível que ela já tivesse uma motivação, eu quero terminar. Mas o fato do povo ter levantado, batido palma, ovacionado, isso fez a diferença. Aí ela sentiu a responsabilidade que tinha de cruzar aquela linha de chegada, né? Na verdade, o que a gente vê é o seguinte, o que eu penso, né? O povo despertou alguma coisa que já tinha dentro dela, manteve viva alguma coisa que já tinha dentro dela, que era um poder de renovar a determinação dela. Então tem essa... Aí é um fator externo, né? Influenciando um fator interno. Isso. Né? Mas o fator interno já tem. Nada de fora me leva a fazer alguma coisa que eu não queira. Isso só ocorre tudo que é externo só toca no que já tem. Só toca no que já tem. Okay. Por uma questão de coerção, algumas pessoas em algumas situações são obrigadas a fazer aquilo que elas não querem. Mas ou seja, obrigam o corpo da pessoa a se mover e a fazer determinada coisa, mas não tocam a sua alma. Ou seja, os fatores externos no frigir dos ovos vão, na verdade, serem apenas coadjuvantes no papel do fator interno que te motiva. Exato. Exatamente. Tem uma história, né, que eu costumo contar, de um fato verídico, de uma situação de uma pessoa que estava na atuação da sua profissão, perdeu uma perna. Então essa pessoa foi atendida no hospital, na emergência, e conta a história de que se deu conta daquilo dali e assim ela se perdeu por culpa de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, né, de uma outra pessoa, uma negligência, uma má ação, um mau caratismo de uma pessoa, cuja consequência que levou ela a perder e ela está furibunda com essa tragédia. Como é que é o nome disso? Furibunda. E aí tinha uma enfermeira que era uma freira que estava cuidando e procurava consolar. Olha, não é bem assim, você perdeu uma perna, tem a outra, você não perdeu a vida, a tua capacidade cognitiva e tudo estão preservadas, a sua vida segue adiante, tem gente muito pior e tal. E naquela situação toda, né, de tanto ouvir, e o cara estava tão ensandecido que falou, porque não foi com você que isso aconteceu. Aí conta a história que a freira se afastou da cama assim, levantou a barra do seu hábito, da sua saia e mostra as duas pernas mecânicas. E diz que isso aí foi o ponto de inflexão na vida dessa e que mudou toda a história. Então, na verdade, é o seguinte, a nossa vida até hoje, a nossa situação, o que nós estamos vivendo hoje, é o resultado das
situações, das decisões e escolhas que nós fizemos até hoje. A nossa vida daqui para frente vai ser o resultado das escolhas e decisões que nós fizemos daqui para frente. Nem tudo que acontece conosco é resultado da nossa escolha e das nossas decisões. Mas aquilo que nós fazemos com aquilo que acontece conosco é ainda uma escolha nossa aqui. Então, sempre vai ser uma escolha o que você faz. Sempre vai ser alguma coisa que está dentro de você, ou que está dentro de mim, que está dentro de nós, que vai nos levar para uma direção ou outra. Ou vamos seguir adiante, como dizia já o sambista, ele levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, segue em frente, ou fica sentando, choramingando no meio fio o resto da vida. Ou deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou deixa a vida me levar. Já que é pra gente falar de samba. Mas vocês estão muito musicais. Vocês são muito musicais. Eu queria só aproveitar esse ponto da história da moça sem perna, né? Do capaz sem perna e da freira sem perna. Tem uma situação com aquela atriz que eu não vou me lembrar o nome dela, uma humorista. Sua memória hoje tá. Eu sou disnômico, então não adianta nada. Eu não vou me lembrar o nome dela. É uma gordinha, humorista. Ela saiu até de cena. Ela, quando ela pegou, não, mas eu não posso falar, não tem problema. No meu caso, o gordinho pode falar. Aí ela estava numa fila, ela estava com câncer. Não vou lembrar o nome dela. Eu sei que ela estava com câncer, ela estava numa fila. Aí uma mulher atrás dela, que não estava aguentando mais ficar na fila, gritou para todo mundo ouvir, né? A plenos pulmões. Eu estou grávida, dá para andar com essa fila? Aí ela tira a peruca e diz assim, eu estou com câncer, só dá para esperar, por favor? Quer dizer, dependendo do padrão do que a pessoa tem como objetivo de vida, como aquilo que o move, ela vai ter uma reação para com as coisas ao seu redor diferente, né? Eu acho que é importante, disso que a gente está falando aqui, é que a gente está vendo que esses fatores motivacionais, e pelo menos os internos, eles não são fatalistas. Eles podem ser trabalhados. E na verdade é o seguinte, o que se resume, o estado de consciência que eu tenho. Exato. O estado de consciência sobre mim mesmo e o estado de consciência como eu vejo a realidade como ela é, e não fantasiando, ou seja, pintando de uma maneira mais... Fora do que ela realmente seria. Ou mais alegre ou mais triste do que ela realmente é. Muito bem. Nós terminamos aqui então e concluímos que a energia que nos move, elas são energias internas ou energias externas e que existem vários fatores que completam, que participam desse conjunto de coisas que nos move interna ou externamente. Um grande abraço para todos, felicidades, até semana que vem. Tchau!